Opa galera, tudo bom? Esse é um trabalho do curso de Construção Civil, Edifícios da FATEC São Paulo, da matéria de Execução de Estruturas. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o concreto aparente. Nos últimos anos, no setor da construção civil, tivemos muitas inovações tecnológicas. Mais especificamente, no ramo do concreto, tivemos uma das mais exponentes, que é o concreto aparente. O concreto aparente ele possibilita a gente de conciliar a função estrutural do concreto com uma função estética. Então a gente consegue fazer a nossa estrutura e usar essa estrutura como um elemento arquitetônico também. E sendo que a gente também não precisa de revestimento para esse concreto aparente, para essa estrutura. A gente consegue utilizar ela como um próprio ornamento da arquitetura. Bom, o que é o concreto aparente em si? Como eu disse, o concreto aparente, a definição, o que faz um concreto ser definido como um concreto aparente, é ele não ser revestido por nada. A gente tem um concreto com função estrutural e função arquitetônica. Então, para um concreto ser aparente, ser considerado concreto aparente, ele precisa ter função estrutural e não ter revestimento sobre ele. Tipos de concreto aparente. A superfície do concreto aparente, ela pode ter várias cores, várias texturas, vários tipos de acabamento, vários tipos de proteção, impermeabilização, elementos técnicos. E agora a gente vai ver um pouquinho mais desses tipos de concreto aparente que a gente tem no mercado. Bom, a gente tem o concreto aparente simples, que é o concreto aparente sem proteção. Temos também o concreto aparente com proteção, que ele costuma ser utilizado onde a gente tem em um local úmido ou em algum local em contato com a terra. A gente pode usar um com impermeabilizante e diversos outros tipos. A gente tem o concreto aparente branco, que ele é feito a partir do cimento Portland branco. A gente também tem o concreto aparente colorido, que ele também ele tem uma função estética. Ele normalmente é feito a partir do concreto aparente branco, feito de cimento Portland branco, com aditivo de pigmentação. E uma das últimas inovações que a gente tem em concreto aparente é o concreto translúcido. O concreto translúcido ele é feito a partir de fibras de vidro dentro da mistura do concreto, o que faz com que ele tenha esse aspecto que você consegue ver o outro lado, que você consegue ver uma sombra ou uma luz que está do outro lado da parede. Bom, no que se diz respeito ao processo de produção do concreto aparente. Como o concreto aparente, depois que é feita a concretagem, ele já está praticamente pronto, a gente precisa ter um planejamento muito bom, porque a gente já tem que saber, na fase de concepção, tudo que a gente vai colocar. Por exemplo, drenagem, hidráulica, elétrica, os elementos arquitetônicos. Então, por exemplo, se a gente sabe que tem que ter uma tomada naquele ponto, a gente já tem que passar esse conduíte da tomada, colocar a caixinha da tomada presa na estrutura antes de fazer a concretagem, para quando a gente fizer a concretagem, a gente não precisar fazer nenhum um corte, nenhum rasgo na nossa estrutura de concreto, que vai ser muito difícil. Então a gente também já tem que pensar nos elementos de arquitetura. Por exemplo, eu quero um nicho na minha parede do banheiro, eu já tenho que fazer a forma com esse espaço do nicho, eu já tenho que fazer a forma com espaço para passar o conduíte elétrico, eu já tenho que fazer a forma com espaço para passar os meus tubos hidráulicos. No processo de produção, a gente também tem que se atentar à forma. A forma é uma das principais causas
de erros e retrabalho na construção do concreto aparente, e ela que também dá a cara do seu concreto. Então, por exemplo, a gente tem que pensar muito bem na disposição das ripas da forma do concreto aparente, porque quando a gente tirar a forma, aquelas ripas vão deixar uma marca na parede, e o ideal é que ela seja uniforme, para que a gente possa aproveitar esse concreto sem ter que fazer lixamento, sem ter que fazer algum acabamento mais específico. Porque se a gente pensar na forma com as chapas, as ripas de madeira, com largura igual, com distanciamento igual, com conformidade nas juntas, a gente já vai ter um concreto muito, muito atraente quando a gente tirar a madeira dele. Nos cantos das paredes, nas quinas, uma coisa que a gente costuma fazer na execução de concreto aparente é fazer uma meia esquadria de uma quina para outra. É fazer esse arrasamento do bico dela para ter essa concordância na forma, para quando a gente tirar a forma, não aparecer uma face da madeira de um lado e do outro lado não aparecer face nenhuma. Para ter um visual melhor, a gente costuma fazer essa meia esquadria na nossa forma. Uma coisa que a gente também tem que se atentar na execução de concreto aparente é a escorar muito bem a nossa forma, a deixar ela muito bem contraventada, porque o concreto ele é muito pesado e como a gente vai fazer ao longo de uma parede inteira, às vezes a parede muito alta, às vezes um trecho de concreto muito alto, vai ter uma força muito grande ali dentro tentando abrir as nossas formas. Então a gente precisa escorar ela muito bem para que não vaze nada do concreto e acabe estragando a nossa execução. E todo concreto em contato com o solo deve receber impermeabilização. Ele deve receber uma camada impermeabilizante na base dele para evitar que a gente tenha infiltração e para evitar que a gente também perca a umidade durante o processo de cura do concreto mesmo. Bom, nós temos alguns fatores que colaboram com o aumento das patologias no concreto aparente. Bom, o intemperismo dos ventos fortes. Se a gente está numa região onde o vento é muito forte, passando por aquela estrutura, aos poucos, com o tempo, a gente vai tendo um desgaste daquela estrutura, um desgaste físico mesmo, que o vento ele acaba abrindo um caminho dentro dessa estrutura. A chuva e a umidade também são inimigos da nossa estrutura. Por quê? Porque um local úmido na nossa estrutura é um ambiente favorável para a criação, para o desenvolvimento de micro-organismos que, conforme eles vão se deteriorando, eles vão gerando uma camada ácida na nossa estrutura, o que pode ir corroendo aos poucos ela. Em regiões litorâneas também, o concreto aparente ele sofre um problema que é a névoa salina. Normalmente perto do mar mesmo, quando a onda bate na areia, bate nas pedras e o vento vem, ele acaba levando essa névoa salina, o que pode levar à corrosão da nossa estrutura com o tempo. Bom, eu vou falar um pouco de algumas falhas no processo desde concepção à execução da estrutura de concreto aparente e as patologias que essas falhas podem gerar. Bom, um cronograma apertado, a má contratação de profissionais, o método de construção falho, a especificação incorreta dos materiais, a falta de controle de qualidade desses materiais, a seleção incorreta deles, falta de ensaios técnicos, substituições indevidas, erros no projeto arquitetônico, distribuição geométrica dos elementos inadequada, falta de cura, bolhas de ar, falta de estanqueidade nas formas, alta relação água-cimento, fissuração, juntas de concretagem visíveis, variação de tonalidade, fuga da pasta de cimento. Para evitar tudo isso, o ideal é que durante o uso
seja feita a manutenção preventiva. E o ideal é que ela seja feita nessas etapas. Para um bom programa de manutenção, o ideal é que primeiro seja feito o cadastro da estrutura, um cadastramento mais específico e detalhado da situação de cada parte dessa estrutura de concreto aparente que a gente está trabalhando. É necessário que hajam inspeções periódicas para que a gente possa acompanhar o desenvolvimento dessas patologias que a gente acaba encontrando, para ver se elas estão evoluindo, para ver se elas estão involuindo. Serviço de limpeza constante no concreto para evitar esses fungos que podem ajudar na corrosão do concreto. E o método mais comum que a gente utiliza para estruturas de concreto aparente é a pasta de estucamento. É um revestimento com pouca espessura e com alta aderência que permite a gente cobrir essas fissuras e ter uma estrutura visualmente sólida. Bom, a gente consegue concluir que as estruturas de concreto aparente no Brasil ainda não são muito utilizadas devido ao seu alto custo e à sua complexidade na execução. Atualmente é muito difícil achar mão de obra qualificada para executar uma estrutura de concreto aparente com perfeição. Porém, ela é uma alternativa estética muito utilizada pelos grandes arquitetos e que ainda tem um espaço grande para crescer, para que a sua utilização cresça no país. Bom, esse foi um trabalho do curso de Construção Civil da FATEC São Paulo, da matéria de Execução de Estruturas, cujas aulas são ministradas pelo professor Manuel Vitor. Eu sou o Lucas e até a próxima.